Olá, tudo bom com vocês? Quem já não sentiu raiva? Raiva de alguma coisa, raiva de uma pessoa, raiva de si mesmo. E a raiva dentro dos relacionamentos de casal é muito comum, aparece. É comum porque é um sentimento humano. E quando a gente está se relacionando, a gente é unicamente gente. Então, a raiva é um sentimento que faz parte da nossa vida. Porém, uma raiva que permanece, uma raiva que está sempre presente em um ou outro parceiro, precisa ser olhado como um sintoma emocional. Raiva que passa, a gente fica chateado com a situação, é uma coisa. Raiva é aquilo que tira a pessoa do próprio equilíbrio e que ela reage a outra pessoa, ao seu parceiro, a sua parceira, de forma muitas vezes agressiva, até violenta. Então, eu queria ver com vocês as definições de raiva trazidas pelo Bert Hellinger, que é o grande criador das constelações familiares da terapia sistêmica familiar. É muito interessante a abordagem que ele faz dos tipos de raiva que existem, classificados a partir da observação do processo sistêmico familiar e que desencadeia no sujeito possíveis tipos de raiva que estão sempre ligados ao histórico da pessoa, à vida da pessoa. Não é assim um diagnóstico, um rótulo. O que eu vou dividir com vocês aqui serve para cada um de nós. Não é você entender um pouco os tipos de raiva e de repente sair classificando a pessoa que está do seu lado, a sua parceira ou seu parceiro. Não é isso. Não funciona assim. Como que funciona qualquer conhecimento a nível de desenvolvimento pessoal e terapêutico na vida da gente? Funciona quando a gente usa com a gente mesmo. Quando a gente antena para ver, será que isso acontece comigo? Será que faz sentido para mim? É isso que está acontecendo comigo? Aí sim, vale a pena. E muitas vezes a gente está com raiva e não sabe por quê. Então vale a pena esse conhecimento, né? Saber por quê. O que acontece? Quantas pessoas falam assim, parece que fulano tá sempre com raiva, parece que tem raiva de alguma coisa, ou a gente sente, parece que eu tô com raiva de quê? O que é que tá acontecendo? Então vamos lá. As classificações são as seguintes: a raiva objetiva. A raiva objetiva, você passou por uma injustiça, você sentiu alguma coisa ruim, alguém fez alguma coisa ruim com você, dentro do relacionamento de casal, o parceiro, né? Foi injusto, te fez alguma coisa ruim, isso gera raiva. E você reage objetivamente, se impondo, se colocando diante daquela situação. Isso te fortalece, não é através de agressão. A raiva que surge pela injustiça, pelo mal entendido, o que for, te dá um impulso de força para você se colocar, se impor. Então, uma raiva objetiva, e ela, a partir do momento que ela atingiu o objetivo dela, que geralmente é esclarecimento, ou se colocar, ela cessa, ela acaba. Essa é a raiva objetiva. Segundo tipo é a raiva por omissão. Essa é um pouco mais complicada. A raiva por omissão é quando você passa por uma situação que te perturba, que é injusta, que você se sente mal e você não reage. Você não consegue tomar aquilo que é seu, você não consegue se colocar, você não exige aquilo que é de seu direito. E aí a raiva vem no lugar da omissão. A raiva vem no lugar da ação. Então, ao invés de você conscientizar que você omitiu, que você não fez por você e agir, ou simplesmente agir, você fica com raiva. E essa raiva, ela enfraquece, ela paralisa e ela muitas vezes está ligada ao histórico
que a gente tem de infância. Então, ela é uma raiva que afasta a gente do amor. Muitas vezes na infância, por questões de dificuldade com pais, né, interrompimento de um amor, de um relacionamento com pai, mãe ou cuidador, gera na pessoa a dificuldade dela se colocar e dizer: isso é meu, isso está errado, eu quero algo, eu mereço algo. Então, o sentimento que nasce é a raiva. Então, por isso que a gente chama de raiva por omissão, porque é uma raiva que surgiu de uma inação. Por isso que ela paralisa, e nos casais acontece muito. Você passa por uma situação e vai colocando debaixo do tapete. Você não se coloca, isso, a raiva vai ficando de uma tal forma que paralisa e ela afasta o amor, porque você está sempre naquele lugar de não se colocar. O terceiro tipo é a raiva por culpa. Simples. Você faz alguma coisa ruim com o seu parceiro, você é desagradável, você é injusto e você fica com raiva. Você cria a situação, você imprimiu uma situação ruim e ao invés de assumir a consequência e tomar a culpa de ter feito algo errado, você se enraivece, você fica zangado. Então, é uma raiva por culpa. Você deveria tomar a consequência, e aí a raiva substitui a responsabilização da consequência daquilo de ruim que você fez. Então, é uma válvula de escape. Você está fugindo da consequência e o que você expressa? Raiva, sem mais nem menos. Então, você está errado, você fez alguma coisa ruim e ainda fica com raiva do outro. Isso é tudo muito emocional. E muitas vezes até inconsciente, mas acontece. Então, essa é a raiva por culpa. A raiva por dívida, ela é bem interessante. Quando num casal tem muito desequilíbrio, que a gente chama entre dar e receber, ou seja, um dos dois faz tudo, dá tudo, sempre está presente, é a pessoa que toma todos os espaços, ou seja, dá muito. Aquele que recebe muito, ele fica em dívida. E isso é sufocante, é muito pesado. E isso gera raiva na outra pessoa. Então, é uma dificuldade de tomar e agradecer, mas se sente menor, acha que não consegue retribuir, e isso tem a ver com as questões emocionais, com relacionamento de pai e mãe, na família e tudo mais. Na dificuldade de não dar de volta, receber demais, ter demais, aquilo gera uma dívida que gera uma raiva. E aí a pessoa desconta essa raiva naquela pessoa que ela mais próxima, no parceiro que ela deveria agradecer, deveria reconhecer, mesmo que em desequilíbrio, mas pelo menos reconhecer. E essa também é uma raiva que enfraquece e paralisa, porque você fica sempre em dívida com aquela pessoa. Você está sempre sentindo que não tomou tudo que deveria ter tomado através do agradecimento, e isso gera muito luto, porque num relacionamento que é muito bom e que você recebe muito, se você não sabe agradecer e retribuir, você fica com raiva de si mesmo, mas você projeta no outro. É uma recriminação. Você começa a recriminar o outro porque você está recebendo muito. Parece estúpido, né? Porque o que você mais quer é receber num relacionamento, mas emocionalmente não é assim. Existe muita equivocação. Então, a raiva por dívida é como se você tivesse o tempo todo devendo àquela pessoa. Isso esvazia emocionalmente o parceiro. E muitas pessoas deprimem. A depressão pode surgir daí, porque você esvazia. Você fica num luto, porque aquilo você não consegue retribuir e é muito para você. Então, por isso que eu falo muito para os meus clientes, cuidado com essa história de dar e receber. Se você dá algo, se você
contribui, se você tá ali sempre, aguarde receber de volta, que o outro faça um movimento para então você novamente dar. Se você toma todo o espaço, o sujeito fica se sentindo em dívida e pode gerar raiva, ok? A raiva reprimida é o quinto tipo de raiva. É uma raiva que você adota de terceiros. Então, veja só, o exemplo mais clássico é assim: a mãe de uma criança tem raiva do pai e reprime essa raiva e não expõe. Isso no campo sistêmico é sentido, é percebido. E geralmente a criança, o filho e a filha, toma aquela raiva da mãe, ou do pai pela mãe, ou da mãe pelo pai, isso é o mais comum, e passa a ter raiva daquele pai, mas também sem manifestar. Então, essa raiva adotada, você toma de uma terceira pessoa, não te pertence, e aí mais na frente você vai expor, você vai deixar aparecer essa raiva através de quem? Do marido, da esposa, do parceiro, da parceira. Então, ao invés de ficar com raiva do pai, porque você adotou a raiva da sua mãe reprimida, você vai ficar com raiva do seu marido, da sua esposa, sem nenhum motivo aparente, né? E fica essa situação de sentir raiva do outro. Às vezes você fala, gente, por que eu tenho tanta raiva? Não faz sentido. Mas é porque você está carregando algo que não te pertence. Você está carregando algo que tem a ver com o seu campo sistêmico familiar, não tem nada a ver com o seu relacionamento. É uma raiva reprimida adotada de uma terceira pessoa. Isso acontece muito nas dinâmicas familiares. Isso é comum. Então, você precisa saber, essa raiva é minha? Faz sentido? Raiva do outro, o que o outro fez? Isso, quando você adota essa raiva, você se sente forte e orgulhoso, porque você está emocionalmente falando e inconscientemente falando. Você se sente orgulhoso de estar, o quê? Carregando o peso de alguém. Mas isso, na realidade, é enfraquecedor dentro do relacionamento de casal. E o outro que é vítima, que está sofrendo uma injustiça porque sabe que a raiva não pode ser dirigida para ele, fica também querendo ficar forte em cima da vitimização, ou seja, um sofrimento inútil. E por último, e sexta, é a raiva virtuosa. Essa raiva é uma raiva raríssima, tá, gente? Porque é uma raiva que é uma habilidade, que a pessoa sabe sentir esta raiva, mas ela não é carregada de emoção. Dá para entender? É assim, você age através da raiva, ela é uma força para você buscar justiça, para você buscar assertividade na sua vida, para você reagir a urgências, emergências, para você sair de situações perigosas. Essa é a raiva virtuosa, mas ela exige habilidade, experiência, sabedoria, maturidade. Por isso que eu falo que ela é muito rara, né, ela surgir. Então, ela é uma reação de sobrevivência e ela é desprovida de emoção, ou seja, você pode até ter uma atitude muito enfática que pode até ser ruim para o outro, tá? Pode fazer mal ao outro, mas esta raiva é desprovida de maldade. Ela não tem agressão, ela é um movimento energético muito forte para você fazer o quê? Uma ação estratégica. Então, essa é a raiva virtuosa. Então, esses 6 tipos de raiva, é importante que você observe-se, que você conheça a sua história de vida, que você entenda o que está acontecendo com você e perceber se você está transitando ou se você está permanecendo muito em uma dessas raivas. Se isso está sempre manifestando na sua relação de casal. Olhe para você. Não fique tentando diagnosticar o outro. Não funciona assim. Quando a gente percebe o que está acontecendo com a gente, é uma liberdade. Então, se a gente traz para o consciente o que está inconsciente, 50% do caminho está andado. Então, aproveite para fazer esta reflexão e para também amenizar as situações dentro da relação de casal, porque elas são muito importantes, elas fazem parte do nosso dia a dia e precisam ser cuidadas.